Um casamento teve que ser cancelado no Brasil porque a noiva esqueceu dessa regra. Esse assunto está dando o que falar, imagine, pense. Inclusive hoje nós estamos com uma enquete para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, respondendo, participando, quero a sua opinião. Dizer não de brincadeira pode anular o casamento? Olha aí, ó, muitas pessoas respondendo que sim, hashtag sim. Poucas respondendo que não, na verdade 41%, né? 41%. O que você pensa sobre isso? Bom, quem respondeu que sim, acertou evidentemente, porque é uma regra. Não pode, viu? Não pode. Meu amigo Júnior Oliveira está até com uma especialista para a gente explicar para as pessoas relacionado a isso. Não dá para brincar nessa hora não, né, Júnior? Exatamente, Rafa. As opiniões estão divididas, principalmente nas redes sociais. Esse vídeo viralizou, muita gente achando, né, que realmente a lei tem que ser cumprida, outras dizendo que o recuo do juiz de paz é desnecessário, deveria ter considerado ali a brincadeira da noiva que estava ali prestes a se casar. Eu fico imaginando a situação dos convidados, para além dos noivos, né, Rafa, que estavam ali nessa expectativa, mas o que o juiz de paz fez foi correto, é o que diz a lei e também os especialistas. Para a gente entender um pouco mais dessas circunstâncias, o que prevê a legislação com relação à celebração do casamento, né, esse ato solene, mas é em cumprimento à legislação, nós vamos bater um papo aqui com a Maria Júlia, advogada, que vai explicar para a gente. O juiz de paz ali, ele agiu corretamente, não é, doutora? E por quê? Exatamente. No artigo 1538, inciso 1 do Código Civil, lá fala que a manifestação de vontade ela tem que ser expressa e a gente fala não pode titubear não, né? Se a gente aparentar que não quer se casar, o parágrafo único desse mesmo artigo fala que a pessoa não pode se retratar no mesmo dia. Então, quando o juiz de paz realmente suspendeu o casamento, ele estava seguindo uma ordem legal que está lá no nosso Código Civil. Não pode. Aí ele só pode fazer o casamento no outro dia. Sim, sim, não, não. Inclusive está bem específico lá falando, né? Desse momento da manifestação da vontade. Exatamente. É muito importante as pessoas entenderem, porque no Código Civil o casamento ele é um procedimento muito formal. Então a gente tem que seguir algumas particularidades ali dentro. Até agora recente, né, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou a multa de 180 mil em caso de traição. Aí todo mundo olha, mas eu posso fazer isso também? Tem que seguir formalidade, não pode ser por um instrumento particular. Tem que fazer um pacto antinupcial e se você não casa, esse pacto não tem validade. Então tudo tem que seguir o que está lá na legislação para ter validade e eficácia. A doutora está citando aqui, Rafa, esse contrato de 180 mil, que foi uma outra polêmica, né? Na semana passada, a gente trouxe no Balanço Geral as pessoas buscando entender que contrato era aquele. Agora, doutora, voltando aí à questão do juiz de paz. Ele cumpriu a lei e se ele não tivesse cumprido, eu até percebo do vídeo ali, ele mesmo falando, ele fala assim, olha, eu não posso considerar a sua justificativa de brincadeira, porque se eu o fizer, a própria lei vai recair sobre mim. É isso, né? Exatamente, o próprio casamento ele poderia ser anulado em um momento posterior por conta dessa, entre aspas, manifestação viciada de vontade. Porque a pessoa fala que quer, mas depois volta, não pode se retratar no mesmo dia. Então até os próprios nubentes poderiam ter problemas depois, não só o juiz de paz. Exatamente. Bom, e o casal, a família, prepara todo aquele ambiente, o que é natural para um casamento. É um momento de descontração, podemos assim dizer, mas serve também como alerta para essas pessoas, né, doutora? Não tem jeito. Naquele momento, de frente com o juiz, ele vai ler o que está estabelecido pela lei e todas aquelas regras ponto a ponto devem ser seguidas para evitar até mesmo uma possível anulação do casório. Sim, é exatamente por isso que no casamento as partes têm que estar ali, tem as testemunhas que vão assinar o ato, são formalidades legais, o que ele lê ali é obrigatoriedade da lei. Claro que o juiz de paz ele pode acrescentar, né, os votos ali, falar algumas coisas, mas... Coisa extra, né? É extra, mas basicamente o que ele fala ali é o que a lei traz que ele tem que falar, realmente. Até para a preparação do casamento, testemunhas, por isso toda essa documentação deve estar em dia e ninguém nunca vai poder casar se não estiver em dia até o momento do... Tudo segue um prazo. Você entra com procedimento de habilitação para o casamento, tem um prazo você tem que publicar, né? Aquilo ali, depois vem o casamento, é tudo um ato realmente formal que tem que seguir as formalidades legais. Ô, Rafa, eu gostaria de elevar um pouco e criar uma nova polêmica, se você me permitir.
Tava batendo um papo com a doutora aqui, ela tava me explicando o seguinte, você sabe aquela situação quando você faz o casamento bonito, Rafa? Manda o convite para todo mundo, aquela coisa bem seleta, né? Aquela coisa bem organizada. Eu recebi de um amigo meu um convite desse, inclusive, tempo atrás. Você sabia que qualquer pessoa tem o direito de assistir, que o casamento deve ser um ato solene público? Uma boa para os penetras aí. É isso, né, doutora? Tem isso também. Por incrível que pareça, o casamento ele é um ato público. Então, realmente, qualquer pessoa pode assistir o ato ali feito em cartório, exceto quando há alguma restrição também vinda pela lei, né? Como foi o caso da pandemia, mas pode sim. Mas, pelo amor de Deus, assistir o casamento dos outros é difícil, né? Eu vou para casamento agora, vou até pesquisar na internet onde é que tem casamento bom, viu, Rafa? Ô, Rafa, você tem alguma pergunta aí para a doutora? Agora, a pergunta que está todo mundo fazendo, aliás, muito obrigado aos amigos que está todo mundo comentando, né? E assustado, evidentemente, com esse vídeo, é que não teria nenhuma condição desse juiz mudar de opinião, falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos apagar tudo, apaga tudo. Falar para os convidados, por favor, apaga tudo que vocês filmaram, deleta o celular, apaga tudo. Vamos voltar, vamos refazer essa história aqui. Não teria jeito de fazer isso, não? Doutor, o pessoal na internet, eles estão irredutíveis, né? Estão revoltados, na verdade. Como assim? A gente viu que era uma brincadeira, como a senhora já havia explicado, mas o que poderia ter sido feito ali? Não tem outro caminho, né? O pessoal está irredutível, tentando de alguma forma salvar o casamento da moça. Eu entendo, Rafa, que o soldado aí teve uma nova chance, viu? Não, é porque assim, o Código Civil, no 1538, inciso 1, vocês podem até verificar, ele é muito explícito, você tem que ser claro e objetivo ao fazer. Se o juiz perceber que a manifestação de vontade, a pessoa está indo e voltando, ou tem alguma dúvida quanto ao casamento, isso faz gerar, será que ele está em dúvida mesmo? Ele precisa realmente suspender ali a cerimônia. O problema é que ela disse um alto e sonoro não, né? Não, isso é importante, porque você poderia ter perguntado no cartório, consultado um advogado, qualquer pessoa, e fica a dica aí para as próximas. Não brinque em frente do juiz de paz. Agora, entra um pouco em confronto, porque as pessoas percebem alguns vídeos na internet, eu já vi muitos, em outras solenidades em que o juiz de paz não está presente, mas, vez ou outra, fazem essa brincadeira. Há uma certa dúvida das pessoas quanto a isso. Que situações são essas? Não, a gente sabe que já teve casos na Igreja Católica, por exemplo, em que o padre fez essa mesma coisa, suspendeu, porque não era clara a manifestação de vontade. Então, fica a dica aí, se você estiver diante de uma autoridade, seja religiosa ou civil, não faça esse tipo de brincadeira, mas na frente aí dos amigos e colegas não teria problema não. Até mesmo porque a cerimônia religiosa também tem efeito civil depois, né? Pode, aí precisa fazer o procedimento, né, específico no cartório, mas pode produzir, não produz automaticamente, pode produzir efeitos civis. Tá certo. Doutora, muito obrigado, viu? Esclareceu bastante, Rafa, não tem jeito, viu? É sim ou não, mas o soldado aí teve uma segunda chance. Mas e fica o alerta, né? Fica o recado, não podemos brincar nessa hora, viu? Não podemos brincar nessa hora, é um momento importante. Você está testemunhando perto de todos os amigos e familiares o amor que você tem pela outra pessoa e que você quer realmente seguir a vida com essa pessoa. Então diga sim ou diga não. Seja direto, por favor. Obrigado, meu querido Júnior Oliveira, ao vivo. Júnior que disse sim há pouco tempo atrás, faz o quê? Faz o quê? Uns diazinhos, uns meses, viu? Ele disse sim com essa vozona. Sim, né? Tremeu, inclusive, todo o evento lá. Ei, Júnior Oliveira. E aí, continue participando, meu amigo, minha amiga, e comentando nas nossas redes sociais. Fica à vontade para participar comigo. Rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais Balanço Geral. Até já.